Filhos e filhas de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Nós estamos felizes em podermos estar na casa do Senhor, buscando nele cada dia mais. Esse tempo tão importante que nós vemos tantas coisas acontecendo e nós estamos aqui, culto de oração, exatamente para mudar tudo aquilo que parece impossível, aquilo que parece não ter mais condições. Nós estamos aqui na presença de Deus porque através dele e através das nossas orações nós sabemos que nós podemos mudar a história não só nossa, mas da nossa família e da nossa humanidade toda no nosso tempo. Amém? Também quero cumprimentar nossos amados irmãos que estão em casa, têm nos acompanhado em todos os cultos. Ontem na live também recebemos vários depoimentos, também pessoas participando, e temos percebido, o ministério tem percebido assim que algo novo está acontecendo nesse ano e vai acontecer nesse ano de 25, exatamente por causa do que nós temos o culto de hoje, um culto de oração. Eu quero fazer uma pergunta: por que alguém ora? Você pode responder: ora-se porque tem uma necessidade, ou também porque alguém pediu. E o que é oração? Que essa palavra que nós fazemos um culto específico só para esse assunto, oração. É alguém levando a alguém que tem solução para alguém que precisa de um favor. Oração é alguém levando a alguém que tem solução para quem precisa de alguma coisa, para quem está necessitando de algo na sua vida. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Evangelho de João, capítulo de número 11. E deixe a Bíblia aberta, que nós vamos discorrer alguns textos, eu creio que uns 4 ou 5, por isso já pedi para o Davis para nós participar, porque eu não quero tirar muito tempo falando, mas eu preciso trazer para vocês a importância dessa oração, para depois nós orarmos. João capítulo 11, versículo 3 ao 4, na versão revista e atualizada, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizendo a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? A Bíblia não diz para nós qual é o nome dessa pessoa que Marta e Maria fizeram esse pedido. Se era membro da família, ou alguém importante, ou alguém conhecido na sociedade local. Nós só sabemos que as duas irmãs de um doente solicitou que ele fosse até a presença de Jesus, a quem as irmãs e o doente conheciam e sabiam quem ele era. Vocês vão até Jesus e digam isso: aquela pessoa a quem tu ama está doente. Vejam só, meus amados, elas precisavam de alguém que soubesse achar Jesus, que não desistisse no meio do caminho, e que fosse um embaixador, alguém que garantisse que Jesus receberia a mensagem e que acreditasse, como elas estavam acreditando, de que Jesus deveria saber o que havia acontecido. Havia alguém doente que Jesus amava. Essa era a mensagem importante para ele.
Uma colocação para a palavra oração de Max Lucado, no livro A Grande Casa de Deus. Ele diz que na casa de Deus há uma fornalha, e as nossas intercessões são o carvão para o fogo, e as nossas súplicas são gravetos para as chamas. Assim como está lá em Efésios, vamos caminhar até Efésios capítulo 6, Efésios 6, versículo 18, texto bastante conhecido, mas ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Veja que não é vez em quando, não é só nas terças-feiras, orando em todo o tempo no Espírito, não é só na cabeça. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou pensando, estou necessitado. Até quando o David está cantando um hino agora ali, eu estava dizendo assim: Senhor, eu não vou prometer para Ti que eu não vou pedir nada hoje, que é difícil, David, chegar diante de Deus e não pedir nada. Eu não consigo. Às vezes eu digo, eu faço isso, sabe, Marcelo? Senhor, hoje eu não quero pedir nada. Aí, eu só quero que Tu me ajude a fazer isso. Bom, já pedi. Eu já pedi. Então não dá para chegar diante do Senhor sem pedir nada, sabe? Mas, vamos para frente. No Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos orar, Patrício, uns pelos outros. Isso é bíblico, é necessário nós estarmos orando uns pelos outros. Certamente, a cura de Lázaro começou, eu acredito, né, que começou quando o pedido foi feito. Quando Marta e Maria pediram para aquela pessoa: vai até Jesus, procura Ele. Nessa hora já começou o processo de cura, embora nós saibamos que levou até a morte, levou mais 4 dias, mas Jesus disse: isso aqui não é para a morte, isso aqui é para que eu possa ser glorificado através dessa enfermidade, né? Mas a cura deve ter começado ali naquele tempo. Agora, a história nos diz, quando nós vamos para frente, que 50 anos mais tarde, depois, o mesmo João que está escrevendo isso aqui que aconteceu, ele encontra-se sozinho numa ilha e diz qual é o dia que ele encontra. Vamos lá para Apocalipse, capítulo número 1. Apocalipse 1, versículo 10. Apocalipse 1, 10 diz assim: achei-me em espírito, olha só, orando, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Não diz na Bíblia que quem primeiro chamou esse dia de o dia do Senhor, mas nós sabemos qual é esse dia. Foi o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e até ali tinha seu sábado, tinha primeiro dia de trabalho já, porque não trabalhavam sábado, como muitos ainda não trabalham, mas a grande parte já também não tem mais nem sábado, nem primeiro dia, toca-se direto, não tem tempo para nada. Mas um dia, diz que esse dia do Senhor, ele deixou sua marca, foi o dia que deixou a marca dele no inferno, lá em João capítulo 20, voltemos para João, depois eu volto para Apocalipse. João capítulo 20, e ali em Efésios também fala que ele desceu até o inferno e pregou para os mortos, né?
Agora, aqui em João capítulo 20, versículo de número 2, João 22, 20, verso 2, diz assim: então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Vejam só, Jesus havia ressuscitado e contaram para os discípulos, tiraram o corpo de lá. E quando você vai ler ali no texto, você vai ver que, versículo, eu vou continuar aqui lendo essa parte. João, por ser o mais jovem, diz que ele correu mais do que Pedro. Era João que estava correndo mais. Mas ele chegou lá, vamos ler o versículo 3 até o 8, para você entender melhor. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, Pedro e João. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que esteve era sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Não foi só Tomé que disse: eu só vejo se, só creio se eu ver. Ele entrou, viu o sepulcro aberto, viu os lençóis, o lençol e o lenço, mas não entrou, ficou com receio, talvez muito novo ainda, ficou com medo. Mas quando Pedro chegou, Pedro era mais impetuoso, chegou e entrou o túmulo lá dentro e viu, aí ele também teve coragem, entrou, e aí ele viu que Jesus não estava ali. Mas me parece, pela primeira escrita que nós vemos aqui, que eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Eles acreditaram ainda que Jesus tinha sido roubado. E aí, quando ele vê, depois eles voltam para casa, e nós vamos ver a história, que depois quando eles voltam para casa, e aí alguém diz: olha, eu também vi, e aí os dois discípulos lá em caminho de Emaús voltam para eles e dizem: olha, Jesus apareceu para nós, também. Então, houve esse dia, e nesse dia dali para frente eles começaram a dizer: o dia do Senhor não é mais sábado, o dia do Senhor é aquele dia que ele saiu do túmulo, foi até o inferno e pregou para os mortos. Então deixou uma marca dele ali. Eu creio que quando Jesus entra no inferno, todos os demônios tremeram, porque a Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno. O inferno, o diabo não tem nem a chave do próprio inferno. É Jesus que tem. É Jesus que vai abrir, que vai lançar todos os condenados lá dentro e vai acender a chama. Mas depois disso, então veio a perseguição e João foi estabelecer-se lá em Éfeso, quando nós vemos ali, João esteve estabelecido. Depois ele foi uma das testemunhas ocular daquele dia, que por isso passaram a chamar o dia do Senhor. Mais tarde João é condenado a viver isolado dos amigos, isolado da igreja, e lá tão distante, ele achava-se face a face com aquele que tinha ressuscitado, seu maior amigo, e ele estava orando. Apocalipse capítulo 1, volte outra vez para Apocalipse, vamos chegar ali no capítulo 1 outra vez, para nós podermos entender. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo de número 9 ao 10. 9 ao 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus, foi a perseguição, e do testemunho de Jesus.
Achei-me em espírito, olha só, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, que nós lemos há pouco. Ele viu várias vozes, parecia voz de trombeta, e outra parte que como som de muitas águas também, cantando, falando, adorando, clamando. Capítulo 4, versos 11, vá comigo ali, Apocalipse 4, 11. 4, 11. Tu és digno, Senhor, de nós, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Capítulo 6, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então vejo que havia ali clamor, um pedido de vingança daquilo que aconteceram. 7:10, capítulo 7, verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta, tem até um trono, tem um hino, né? Ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. E aqui eles estão cantando, ele está ouvindo aqui, mas de repente acontece algo importantíssimo aqui, amados. De repente, um silêncio arrebatador. Nada mais foi dito, um silêncio total, foi o que o João notou. Não se ouviu mais nada, o céu emudeceu. Apocalipse 8, de 1 a 5, acompanhe comigo ali. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Vejam, meus amados, que todo o canto parou, todos os seres celestiais silenciaram, todo o barulho parou. Por quê? Por que parou tudo isso? Todos os cânticos dos anjos, o bater palmas, o louvar, adorar a Deus, tudo parou. Por que foi isso? Porque alguém estava orando. Parou os céus com tudo para ouvir a oração dos santos. Quando nós estamos orando, amados, não é uma coisa comum. Não é comum, porque o homem não costuma orar. O homem só, a maioria, não vou dizer todos, né? Nós já fazemos parte dessa minoria.
A maioria só clama, só ora, só pede, só chora, só quando tem uma necessidade muito grande. Poucos que já estão fazendo parte desses santos é que oram em qualquer instante. Quando precisa, oram. Quando não precisa, adoram. Mas em oração, em sentido. Adorar, amados, não é ficar cantando e tal, e eu, tanto eu. Nós vemos nessas músicas de hoje, tanto eu, e tão pouco para Deus, tão pouco para aqueles que os anjos lá estão cantando, adorando, clamando, aplaudindo. Mas quando a igreja de Cristo, os santos param para orar, Deus diz: calma, para aí, escutem. Está vindo um pedido de socorro. Quem sabe, amados, seja uma mãe clamando por seu filho, um pastor clamando por sua igreja, um médico pedindo por um doente, um líder clamando por alguém confuso. Quantos problemas nós temos? Nós que estamos na liderança e você que está fazendo parte disso aí, hoje, dessa igreja orando. Eu louvo a Deus porque nós começamos, é um ano totalmente diferenciado de todos os anos que eu estou aqui. Eu estou acostumado, amados, a chegar em janeiro, a gente diz assim, espera um pouquinho mais, semana que vem, está muito quente, não tem gente ainda suficiente na igreja, o pessoal está viajando, o pessoal está em férias. Esse ano foi diferente. Não só porque eu fiz um propósito com vocês e nós começarmos dia 1º, mas uma semana depois, eu já tinha líder ligando para mim: pastor, estou fazendo a minha programação, eu quero saber como é que nós ajustamos. Outro líder ligando: pastor, como é que está pronto já a agenda? A primeira quinzena, Paulo. A igreja começou a se agitar. Por quê? Porque tem alguma necessidade específica, que nós nem sabemos ainda, Márcio, mas que Deus está nos movendo para isso. Algo que Deus nos levantou aqui, porque Ele precisa ouvir o nosso clamor. Quantas pessoas confusas, quantas pessoas estão sem saber o que fazer. Alguém que chegou com quem sabe com uma mensagem: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Talvez quantos de nós não estão fazendo isso? Não é, Senhor, aquele que te ama. Não. Aquele a quem tu amas está doente. São essas orações que chegam diante do Senhor. E aquele mensageiro de Marta e Maria, quando entregou a mensagem, ele não disse: aquele que te ama. Jesus, aquele a quem tu ama, está precisando de ti. Embora Jesus dissesse: essa doença não é para a morte, não se preocupe, pode voltar. O que não passou na cabeça daquele mensageiro, quando ele chegou e Lázaro tinha morrido? Mas como? O mestre falou para mim que não era para a morte. Mas talvez ele lembrou da segunda frase: é para que o Filho do Homem seja glorificado nela. É essa certeza que está em nosso coração. Não é o que está acontecendo, é aquilo que nós sabemos que vai glorificar o nosso Deus.
Esse projeto, essa oração, esse mover todo, não é nada para nós, como o David falou aqui. Não é porque nós podemos ver a igreja lutada e tenhamos qualquer holofote sobre nós. Longe disso. Mas que todo holofote esteja sobre o nosso tema, convém que ele cresça. Esse é o motivo. Jesus te ama, meu irmão. Você que está em casa, quem sabe doente, anos doente e não foi curada ainda. Saiba que Jesus te ama. Só pela tua perseverança em não criticar o Senhor e ficar com paciência dizendo, uma hora eu vou receber. E se eu não receber, também está bom. Tu continua sendo Deus. Essa é a nossa tarefa, amada. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Comecei fazendo uma pergunta, o que é oração, né? Por quem você vai fazer o céu silenciar? Com essa pergunta eu quero que nós dobremos o joelho.